Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, já é minha aluna querida. Quero te agradecer primeiro muito por estar aqui e que você fale um pouco de você antes de mais nada, o que você estuda, em que área você advoga, o momento atual. Depois a gente vai voltar lá para quando a gente se conheceu. Bem, meu nome é Aline Hack, eu sou advogada desde 2007. A gente não pode ficar falando muito dessas coisas, né? Que as pessoas. Isso entrega a gente, né? Sou advogada desde 2007. Atualmente faço mestrado em Direitos Humanos, estou concluindo mestrado em Direitos Humanos pela UFG. Também sou podcaster, produzo um podcast feminista chamado Olhares. Tem uma atuação forte dentro da área da pesquisa, dentro da área de capacitação em empresas, palestras em empresas, dentro da área de gênero, dentro da área de preventiva, né, em relação a questões de assédio, por exemplo, e também atuo como advogada hoje na área de gênero, violência doméstica, sucessões e família. Uau! Muito bem. Então agora vamos começar a nossa história. Quero que você tente se lembrar coisas legais do momento que a gente estava vivendo quando a gente se conheceu. Cara, eu acho que foi naquele curso que você deu lá na OAB, que eu estava fazendo um curso de preparação para jovens professores na OAB, que eu também tenho a intenção de dar aulas, né? Hoje eu também dou aulas, sou professora de Direito de Família, mas era aquele primeiro momento ali que eu estava me capacitando para a área de docência, e foi muito legal naquela época. Você estava dando no curso, você estava dando sobre estudos de caso para uso em sala de aula. Foi muito legal, inclusive eu utilizo na minha metodologia hoje, e utilizo filmes também, né? E gosto muito dessa metodologia ativa, então foi uma porta de entrada ali para minha docência, né? Para a Aline professora, e me trouxe muito conhecimento nessa área, né? Porque eu acho que traz uma forma muito interessante dos alunos aprenderem as coisas, né? Aprenderem a matéria a partir de estudos de casos reais e também pelos filmes, né? Pelas séries e tal. Então eu comecei a utilizar também essa metodologia e foi muito, muito bom para para essa área que eu estou me enveredando também. Legal, orgulho saber isso. Eu sempre acho que vão falar uma coisa que eu já adoro e vocês vêm falar alguma coisa mais legal ainda. Eu falto morrer. Que lindo, fico muito feliz, porque realmente a menina dos olhos do curso, de todos os meus cursos, é a metodologia, né? E esse sabor aí, esse toque dos filmes, essa movimentação, porque o direito também existe em ação, né? Então, a, a terminologia que você traz de uma típica acadêmica, né? Do conceito ativo, né? Ele é muito intrínseco à metodologia dos filmes, do lead-in, que eu faço tanta questão e divulgo não apenas usando nos meus cursos, mas ensinando vocês, né, jovens advogados, a ministrarem as aulas de vocês. Que bom que foi uma porta de entrada, porque nós precisamos muito de professoras como você. Então, Ah, te dei as boas-vindas lá, te avaliei e agora somos amigas, parceiras de advocacia, né? sim. Colegas em horas difíceis em que a gente tem que atender a vítima, tem que atender a pessoa que causou tudo aquilo muitas vezes para resolver o problema de forma global, humana.
e tenho muito orgulho de ser sua parceira também, acho que mais do que advogar em torno da violência doméstica, né, é direitos humanos na maior das acepções, eu acho, que para um advogado, um tipo de atendimento assim, né? Eu acho que sim, né? Quando a gente. E o interessante é que eu tenho muito uma abordagem dentro da área do direito civil e você tem muito dentro da área do direito penal, né? E a gente faz muita troca nesse sentido. E como a questão da violência doméstica, ela é uma questão assim que ela espalha, né? Ela não é só dentro do âmbito penal, né? Apesar de ser muitas vezes tratada dessa maneira, mas que traz muitas particularidades, né? Quando a gente fala de família, né? Das pessoas que estão ali dentro, e aí a gente vive trocando, né? Essas situações que a gente passou, né? Que eu acho que é isso que torna a gente uma profissional muito mais completa, né? E dentro da área dos direitos humanos, que é a área que eu pesquiso também, a gente acaba vendo as raízes disso tudo, né? Como é que isso também acaba reverberando até mesmo nas leis que estão surgindo agora, ou na quantidade de adendos que a Lei Maria da Penha tem, por exemplo, e o quanto também a gente precisa interpretar essa lei de uma forma mais ampliada, né? Não ficar tão restritivo, né? Sim. Então, nos conhecemos no Jovem Professor. Lá eu ministrava, né, entre outros professores que compunham essa banca de professores. É um curso maravilhoso que a gente, inclusive, deveria militar pelo retorno dele para a OAB. Muitos alunos brigam comigo, eu falo, vai brigar com o pessoal lá que não fez mais. Mas todo mundo ama esse curso, inclusive de todas as gestões, de todas as etapas. Ele unifica até o pessoal da política da OAB, o jovem professor é muito especial. Mas lá, né, eu pessoalmente já trazia um conhecimento que eu fui buscar fora, né? E essa mobilidade de falar, não temos modelos de ensino, de estudo de casos no Brasil, vou pesquisar fora. Não necessariamente onde eu pesquisei, trouxe do site, né, de Harvard, está tudo disponível lá para quem quiser aprender, professores da área jurídica e quem quer seguir carreira, quem formou por agora e também tem essa vontade de seguir carreira docente, não pode deixar de pesquisar como melhorar sua aula o tempo todo. E era o que eu estava fazendo, é o que eu sempre estou fazendo, que eu amo muito. E era o que eu estava fazendo quando cheguei até esse conteúdo, que é maravilhoso. Tem todas as metodologias lá que compõem o chamado estudo de caso. Tem as diferenças entre estudo de caso e método de caso, que muita gente confunde. Em outro momento a gente pode até falar disso, que eu acho super pertinente, importante. Mas o mais legal, né, que eu quero trazer é que a naturalidade de buscar conteúdos que não estejam acessíveis, e aí já faço essa ponte para você, que é uma super pesquisadora, né? Vem do trânsito com o idioma. Então, o meu inglês me possibilita ir ali e dizer, vou ministrar aulas para jovens professores. Eu tenho todo um conteúdo meu de estudo de metodologia, mas como eu posso melhorar isso? O que eu vou pesquisar dessa vez para me tornar ainda melhor e para tentar passar para os meus alunos uma ferramenta bacana, segura, para a gente trazer, de repente, uma tecnologia que já está sendo aplicada em outros países, como toda uma estrutura, né, universitária em torno do estudo de caso, então aquela faculdade ela já é construída em torno daquilo. Tanto é que aqui parece uma faculdade de saúde que tem essa concepção, nas faculdades de direito a gente ainda não tem com esse modelo, e essa faculdade tem estruturas arquitetônicas diferentes de uma faculdade normal, né? Exatamente para fazer aquela inversão de papéis do professor com o aluno, que não é mais chamado de aluno, para que a gente tenha uma
proposta ativa no nome também, então é student, que é melhor e tudo mais, mas esse trânsito do buscar o que é melhor, seja como professora, seja como advogada, vem desse conforto que eu tenho com o inglês. Então, muitas pessoas me perguntam se isso vem da minha paixão pela docência. Claro que vem, né? A gente tem vontade de melhorar e pesquisar quando a gente ama muito o que a gente está trabalhando, que a gente está pesquisando e o que a gente está se propondo a fazer. Mas, além de tudo, vem de um sentimento de que não vai ser difícil. Tanto faz para mim abrir um texto de Harvard ou da minha faculdade, da minha universidade de Brasília. Então, isso determina um limite maior para o nosso mundo, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. O inglês traz isso. E aí vou ao nosso reencontro, assim, que a gente se esbarra. A gente sempre se falou por causa dessa parceria e tudo mais, mas eu fiz uma publicação e a minha equipe adorou, assim, de que a gente ia fazer o lançamento, né, do nosso curso digital. Eu, depois de muito resistir, por ser uma professora muito apegada aos alunos, quero ter contato, quero saber, palavra por palavra, como está repetindo. Só que, com o tempo, eu percebi que eu fui criando cases importantíssimos, desenvolvendo essa própria metodologia, essa método de caso e estudo de casos nos meus cursos, né? E eu fui criando um conteúdo muito legal, muito interessante e muito preciso, com a análise de casos da Suprema Corte. E aí chegou um momento que eu falei, poxa, é claro que é muito bom estar com os meus alunos e ver se eles estão de fato aprendendo. Mas e todas as outras pessoas que não precisam de monitoramento e que adorariam pegar aquele conteúdo estudado por alguém que se debruçou horas sobre aquilo para aprender? Eu tenho umas alunas lá no Matos Filho que falam que eu sou inglês jurídico raiz e elas são inglês jurídico Nutella. Porque eu peguei os casos e fui estudar, né? E hoje eu brinco que eu sei apenas 30 casos a mais que vocês, porque eu continuo sem saber as coisas. Eu pego um case e tenho que estudar muito. Então, eu percebi que o que eu estava segurando, né, com a meu jeito controlador de ser professora e exigir resultado, o que é maravilhoso em sala de aula, porque a gente estuda para isso, mas tem adultos por aí também, né? Grandes pesquisadores, pessoas estudiosas que não precisam da professora necessariamente. Então, depois de muito resistir ao formato digital, confesso, gente, ela formou em 2007, né? Eu formei em 2006, eu sou mais velha. Mas não se preocupe, viu? Um outro aluno meu me disse que o chefe dele, quando ele fez 40, disse a ele que a vida de um grande advogado começa aos 40. Então, então ainda falta 2 anos para mim. Baby, nem advogada júnior. E aí, finalmente resolvi, né, formatar esse curso, gravar ele, disponibilizar o conteúdo para tanta gente que precisa. E aí eu achei lindo que você viu o seeding, né, que a gente plantou lá um mini anúncio do curso. Na verdade, eu, né, já querendo externalizar um pouco todo esse processo de construção do curso, foi muito detalhado e chegou uma hora que a gente está tão feliz que a gente quer divulgar, mas ainda não está na hora. E eu coloquei lá e você já veio e falou, me avisa e tudo mais. E aí, na hora, eu confesso que me veio assim à mente o mestrado. Pesquisador, tem milhões de textos em inglês, federal, o professor nem liga se você fala aquele idioma, ele joga lá um texto e
na cabeça dele ninguém precisa trabalhar também, está à disposição ali o dia inteiro, você sobrevive muito bem com aquela bolsa, né? Super, super difícil de realmente lidar com isso. Se quiser falar sobre isso, faz sua militância aí pelo acadêmico, que eu acho que é válido também, sabe? A gente tem que mudar isso. Esse foi um dos motivos que eu fundei a minha escola, inclusive. Tem gente que fala, você é empresária. Não, não, eu sou professora, nasci professora. Eu fundei a minha escola só para eu ser devidamente remunerada pela minha hora-aula, só para isso. Então, eu praticamente fugi do mundo acadêmico tradicional, porque eu queria, e eu acho que nós todos devemos e podemos, né, viver com muita honra da docência, e no nosso caso, a docência na área jurídica. Mas eu pensei que fosse pelo mestrado, e é o óbvio, já falei. E aí, né, veio vocês sempre me surpreendem, talvez eu devesse sair perguntando mais ainda, porque eu ia descobrir mais coisas, porque eu estou aqui enfurnada aprendendo, não sei o que vocês estão fazendo com isso aí fora, além dos alunos que eu já tenho, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, fala o que você quiser sobre o contexto profissional dos pesquisadores, sobre esse recado para a meninada também. A gente está falando para jovenzinhos advogados que às vezes não são jovens de idade. Nós temos várias pessoas incríveis, engenheiros, dentistas, médicos. Eu tive um colega que era médico e resolveu fazer direito junto com o filho, que se tornam advogados, mas falamos, né, em anos aí de carreira, e falar para eles sobre a necessidade e o valor do mundo acadêmico, claro, né? Que tipo de trabalhos uma pessoa do mundo acadêmico acaba tangenciando, e o inglês dentro de tudo isso, antes do inglês jurídico. Como você nunca tinha feito aula, eu também tive uma percepção muito legal sobre o impacto que você teve com a diferença entre o inglês e o inglês jurídico. Mas não fale sobre isso ainda, guarda. Fala sobre as perspectivas profissionais e tudo mais. Tá, vamos lá. Primeira coisa, antes de mais nada, você falou dessa questão de ser professora, né? Eu acho que todo bom advogado, toda boa advogada tem que ter pelo menos um pouquinho ali de didática, né? Não estou falando que todo advogado e toda advogada é um professor nato, que não é, né? Mas na faculdade, por incrível que pareça, meus melhores professores e professoras eram as pessoas que trabalhavam na advocacia, né? E eu acho que dentro da carreira da advocacia, principalmente eu e você, Tatiana, que você teve uma passagem pela Defensoria Pública, eu estagiei na Defensoria na época do CEUB, né? Mas por a gente também trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, que são mulheres em situação de violência, né? A gente cria um mecanismo de didática do direito que faz com que as pessoas possam compreender, né, toda aquela situação e os caminhos que vão ser traçados para que se chegue a um resultado, né? Desde explicar para a pessoa que não é possível alcançar aquela demanda dentro da área jurídica, né? Às vezes a pessoa está tão ansiosa por determinado eu não diria recompensa, seria assim, ela está tão ansiosa por ter algo, né, que ela nomeia de justiça, que o profissional da advocacia, a profissional da advocacia precisa ser bem didática para entender, olha,
dentro de um processo judicial, a gente consegue alcançar isso, mas isso que você está esperando, às vezes, né, um amparo psicológico, emocional, a gente não consegue. E aí, a gente precisa ter muita didática, tem que ter muita sensibilidade com essas pessoas, né? E a defensoria me trouxe esse primeiro caminho, e depois eu lidei com, dentro da minha vida como advogada, né, na minha carreira profissional, eu lidei com várias pessoas dentro desses contextos que não entendiam absolutamente de nada de direito, até clientes super especializados que faziam direito só para, como eles diziam, né? E a maioria pessoas mais velhas, empresários mais velhos, a maioria homens, dizia que era para advogado não passar a perna, né? E eu achava aquilo ali uma afronta, mas um curso de direito e queriam mandar no nosso trabalho, e era assim, era um desafio constante, né? Ainda mais eu sendo uma mulher, né? Sempre enfrentei esse tipo de desafio. Mas eu vi que era possível explicar direitos, era possível interagir com os direitos e levar isso para pessoas, né? Principalmente porque, igual a gente conversou no início, né? Eu produzo um podcast, aí começo a falar, comecei antes do podcast a dar palestras em escolas a respeito de violência doméstica, né? E aí eu vi aquelas adolescentes vindo conversar comigo depois das palestras, algumas me mostravam marcas de violência, e aí a gente ter toda uma discussão depois na diretoria da escola, na coordenação da escola, para descobrir o que poderia ser como essa adolescente poderia ser encaminhada, ou mulheres que estavam em situações parecidas, que não sabiam que existiam alguns recursos, como o CRAS, né? Muita gente não sabe que existem caminhos, né? Caso da mulher brasileira, como é que elas procuram a delegacia, o que elas precisam dizer, né? Então, assim, eu via que esse caminho de didática jurídica estava cada vez mais florescendo dentro de mim. Já tinha sido professora de inglês também, então já tinha dado aula de inglês no início da faculdade, então eu também gostava muito de dar aulas, e aí tudo isso vai levando, né, ao caminho que hoje eu me encontro. Então, eu criei o podcast para ensinar o que são os direitos das mulheres, por que as mulheres precisam ser escutadas, e fui fazer o mestrado em direitos humanos, né? E aí veio a primeira situação do inglês, né? Para fazer um mestrado na grande parte do país, eu acho, né? Principalmente nas federais, você precisa dominar uma língua, né? Eu já tinha feito inglês na adolescência, igual eu falei, eu cheguei até a dar aulas de inglês. Sempre fui uma boa aluna de inglês, então eu fazia as provas, tirava boas notas, mas são provas assim só para você demonstrar no processo de seleção se você sabe ler inglês e compreender aquilo que está sendo, né, passado pelo professor, né? Que caso você seja aprovado ou aprovada, aquilo ali vai fazer parte do seu cotidiano como pesquisador e pesquisadora. Dentro da universidade que eu estou hoje, existe uma preocupação muito grande, porque é uma universidade que tem cotas para indígenas, tem cotas para pessoas negras, às vezes são pessoas que não têm acesso à língua estrangeira, então existe um esforço da universidade também de fazer com que essas pessoas aprendam inglês para que participem, né, de uma forma mais competitiva dentro do mercado da pesquisa. E também na docência, né, para concorrer concursos públicos e doutorado, enfim. E é interessante que dentro desses... Eu estou concluindo o mestrado agora, né, e eu pretendo fazer doutorado em seguida. E no doutorado você precisa saber 2 línguas, né? Então, no mestrado você precisa saber uma, e no doutorado, em algumas universidades, você precisa saber 2 línguas, né?
E aí também, no doutorado, na maior parte das universidades públicas, né, existe aí também a esperança, né, de você poder fazer uma parte do seu doutorado fora do país, né, que chama doutorado sanduíche, né. É possível no mestrado também, mas não é muito comum, né, porque o mestrado tem 2 anos de curso e o doutorado são 4, né. Então, algumas universidades já têm acordos internacionais com determinadas universidades e permitem que você estude fora por um período do doutorado. Só que para estudar fora, né, ou para você fazer um doutorado 100% fora e tudo mais, você precisa fazer os testes, né, os testes do TOEFL, do IELTS, do Cambridge, enfim. E isso exige também uma dedicação no inglês que às vezes a gente não tem. Só que ninguém fala, às vezes não fala, né? Que você, quando vai estudar fora, você também tem que não apenas ler e compreender, você também tem que escrever, né, projetos, artigos em inglês. E às vezes, no meu caso, como eu sou da área de direitos humanos, às vezes nós lidamos também com julgamentos da Suprema Corte, com o jurisdicionado, né, da Corte Internacional, né, que tem um sistema jurídico diferente do sistema jurídico brasileiro. Então, os nomes são diferentes, o nome das petições, dos julgados, tudo tem detalhes, e às vezes a gente lê de uma forma rápida, né? E aí a gente entende a ideia, né? O que se passou e tudo mais, mas quando a gente vai escrever a respeito disso, às vezes a gente trava, né? Tá escrevendo ali, às vezes até um simples abstract, que é aquele resumo do artigo, a gente às vezes trava porque não consegue converter ali uma palavra ou outra, algum termo específico jurídico. E fora isso, dentro da minha carreira como pesquisadora, eu fui percebendo que pessoas que trabalham no âmbito dos direitos humanos e que têm formação jurídica, principalmente, né, abrem-se muitas vagas para órgãos internacionais, como, por exemplo, Unicef, ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou até mesmo, como eu tenho uma formação em direito, mas eu trabalho dentro de uma perspectiva interdisciplinar, trabalho com comunicação também, às vezes dentro desses lugares acaba-se que você encontra uma perspectiva interdisciplinar, mas que você vai ter que avaliar, vai ter que fazer estudos de caso, vai ter que, por exemplo, esses dias eu vi que abriu uma vaga para produtor de podcast na Unicef, e você tinha que analisar casos, né? Então, assim, eu vi que abriu uma vaga de produtor de podcast na BBC para produção de podcasts de crimes reais. Isso é estudo de casos, né? Você vai pegar o caso, você vai pegar esse processo, você vai catalogar, você vai fazer uma análise jurídica e tá tudo ali, né? Então, eu fui percebendo que o inglês jurídico já estava me fazendo falta, né? E aí, quando você me deu aula lá no curso de jovens professores, você me deu aula de estudos de casos, que nem era aula de inglês, era aula de estudos de caso, como utilizar a metodologia de estudos de casos. E aí você falou sobre o inglês jurídico, mas aí a vida seguiu, e aí veio a pandemia e outras situações, né? E aí, quando eu vi, poxa, não abriu o curso de inglês jurídico, né? Então, eu acho que está sendo uma oportunidade incrível agora, né? Que legal, que lindo. Então, você me mandou algumas vagas e eu até dei uma olhada. Uma delas, quer ver? Vou pegar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui.
Eu queria que você explicasse melhor, porque eu não entendi direito. O que fazem essas pessoas? Porque eu, por exemplo, não sabia sobre isso. Olha, essa no Canadá, achei super legal. Foi essa que sumiu, que você falou? Que estava no Foi. LinkedIn, Era né? do podcast na Unicef que sumiu. E também teve uma no Canadá que eu vi que era uma vaga para. Aqui, ó. Women Lead in Emergencies. É essa? Essa tinha Women Leading in Emergencies. Aí no Canadá também tinha uma que era uma de Harassment Officer. Isso, eu vi essas duas. Aí eu queria que você explicasse para mim, que não sei de verdade, e para outros advogados curiosos, o que faz uma woman, né? No caso aqui está no plural, women, uma woman lead in emergencies lá no Canadá. Não, então, esse é um desdobramento de quem trabalha na área de pesquisa, né? Principalmente fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, quem trabalha na área de gênero produz pesquisa junto com o IPEA, junto com o Gênero e Número, Instituto Patrícia Galvão, ONU Mulheres, né? Fora do país, produz pesquisa com outros órgãos, e aí também essas pesquisadoras fazem análises de gênero, por exemplo, vai fazer. Aqui no Brasil a gente vê muito. É mais fácil a gente falar daqui do Brasil que a gente consegue projetar para fora. Aqui no Brasil, por exemplo, agora a gente está em ano eleitoral, e aí tem muita pesquisadora fazendo análise de mulheres na política, né? Quais são os entraves das mulheres na política e tudo mais. Como é que essas mulheres podem alcançar cargos, né? Isso são geralmente pesquisadoras e pesquisadoras da área de comunicação, gênero, política, ciência política, feminismo, que vão galgando esses lugares ali, vão pesquisando e criando estratégias. Fora do país, a gente pensa da mesma maneira. Só que existe uma cultura fora do país, principalmente, de contratar pesquisadores quando você vai executar determinados projetos. Então, existe, por exemplo, algo que aqui no Brasil está começando, não tem nem 2 anos, existe muito fora do país, por exemplo, o compliance de gênero, por exemplo. Que o compliance é uma área, né, que trabalha com conformidade, e aqui no Brasil a gente pensa muito na área de corrupção, mas não é só isso, trabalha, por exemplo, desde cuidar daquele funcionário que está ali no primeiro cargo da empresa até o último funcionário, a última funcionária que está ali na liderança da empresa. E tudo passa por regras, né? Passa por regras, não só regras de trabalho, mas regras de conduta, né? Como se fossem ali algumas engrenagens que fizessem aquela empresa girar. E do mesmo forma, os projetos, né? Então, por exemplo, uma empresa vai construir uma hidrelétrica, vai construir vai pensar em um projeto social, em uma cidade, dentro de um aspecto fundacional. Como é que a gente vai pensar se isso realmente vai atingir as pessoas ou isso vai causar prejuízo para as pessoas? E aí entra também isso, né, da pesquisa. Então, mulheres em situação de emergência. A gente viu isso muito aqui, por exemplo, quando teve a tragédia de Brumadinho, que a grande parte das pessoas sobreviventes foram mulheres e crianças. E quem viu isso foi uma pesquisadora de gênero, né? Então, tem o olhar científico para isso e o olhar que vai direcionar também soluções para isso. Então, Women Leading Emergencies, esse seria um caso de trazer ali, né? Porque quem foram as pessoas que foram atrás de criar uma associação
para ir atrás do Ministério Público, para litigar junto com o Ministério Público. É uma associação de sobreviventes e a maioria dessas sobreviventes são mulheres, né? Então a gente vai pensando nisso. O outro e do harassment officer entra bem dentro dessa questão da conformidade, né? A gente não só fora, mas aqui no Brasil também nós temos um alto índice de assédios que são cometidos majoritariamente contra mulheres, porque assédios podem ser morais e sexuais, né? E a maior parte das pessoas que sofrem esses assédios são mulheres, e a gente está falando em questão de empresa, e o compliance de gênero, com essa vaga do Canadá e de harassment officer era para uma vaga de conformidade. Era uma pessoa que ia, por exemplo, explicar para as pessoas daquela empresa o que é o assédio, para que as pessoas possam criar uma consciência coletiva dentro daquele espaço, que elas possam identificar o que é assédio, se elas estão sofrendo assédio, se elas estão praticando assédio. Ao mesmo tempo, essa pessoa vai treinar uma equipe de investigação ali para que essa equipe possa fazer as perguntas certas, sabe, possa levar o caso de uma forma que seja menos prejudicial para a pessoa que está sofrendo esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, de uma forma que mantenha a privacidade, e essa mesma pessoa provavelmente vai fazer a gestão de crise, gestão de risco, que caso essa situação venha a público, né, quais são os caminhos também que se podem ser tomados dentro de uma perspectiva mesmo, né, de reparação, de assumir qual é o melhor caminho, se assumir a culpa, se tentar prestar uma reparação, né, algo que traga isso. Então, é um cargo, né, que traz uma visão enorme, multidisciplinar, né? A pessoa tem que ter uma visão sistêmica e, além disso, conhecer, né, como aquele ambiente ali. Aí a gente falou do Canadá, mas, por exemplo, como é que o tribunal local julga situações de assédio, né? Quais são os casos que são importantes nesses aspectos, né? Então é importante também trazer isso, já que a gente está falando de um sistema jurídico, né? Um sistema judicial que é totalmente diferente do Brasil, né? Aqui, a maior parte do assédio, por exemplo, é tratado na esfera civil e na esfera trabalhista, se for na área do trabalho, né? Então, a gente tem âmbitos judiciais muito diferentes, assim. Que interessante, eu não fazia a menor ideia de tudo isso. Sério. Não, e o pior é que eu fico querendo trabalhar em tudo também. Eu podia fazer um negócio desse, né? Porque, em última análise, tem que ensinar a pessoa o que é um sexual harassment, né? E com a delicadeza de um professor mesmo, porque desenvolver uma cultura dentro de um ambiente, eu achei sensacional a perspectiva do cargo. Você sabe quanto ganha uma pessoa num desses cargos no Canadá, por exemplo? Olha, eu acho que esse cargo tinha o valor, eu acho que era entre 75 e 95 mil dólares canadenses ano. Isso dá aí uns 300 mil reais ano, mais ou menos. Mas a gente tem que pensar que lá você ganha em dólar canadense e gasta dólar canadense, né? E o que você tem noção disso, de proporcionalidade disso no Brasil? Sim, lá o salário mínimo canadense acho que é 1.500 dólares canadenses. Tá. Então dá mais ou menos aqui, mais ou menos, né? Pensando sem conversão, obviamente, né? Tá. Então seria um cargo para ganhar bastante dinheiro. Um advogado no Canadá que trabalha com área de família, por exemplo, ganha mais ou menos o mesmo valor, entre 75 mil, 105 mil dólares canadenses ano. Eles fazem o cálculo lá por ano.
E na ONU, você mencionou vagas na ONU, você tem ideia? Ai, na ONU varia muito. Na ONU eu realmente não sei quanto que ganharia uma pessoa da ONU. Na ONU você tem que ter outras skills, né? Você tem que ter skill de gestão de projetos, que eu também tenho, mas tem gestão de projetos, às vezes você tem que. A ONU exige profissionais extremamente capacitadas, né? Então, são pessoas que já têm uma. Já tem, geralmente são pessoas que precisam ter mestrado, precisam ter atuação na pesquisa e precisam ter atuação na área de trabalho. Então, assim, lá eles são super, assim, escolhem muito a dedo, assim, as pessoas que trabalham ali. Cool. Bom, vamos então a percepções inglês versus inglês jurídico. Ah, em linhas gerais, a primeira percepção sobre a diferença, você, professora de inglês, vai saber dizer isso muito bem, porque a parte de construção linguística e alcance da língua você já traz. Por mais que a gente vá evoluir, melhorar uma gramatiquinha ali, uma pronúncia lá, você não é uma iniciante, nem é o perfil do nosso curso, né? Não é um curso apenas para super avançados, como algumas pessoas pensam, mas também não é um curso para quem nunca estudou inglês. Todos os nossos alunos já trazem uma base de pelo menos um curso de nível básico concluído, né? Então, são alunos de nível intermediário a super avançados. De vez em quando pintam um super avançado, uma garota que estudou fora e depois veio para o Brasil, vira professora. Não deixe passar. Tudo tem condição, porque eu preciso recrutar, né, a meninada que fala inglês muito bem e que já está interessada em inglês jurídico. É muito mais fácil eu treinar uma professora que já foi minha aluna, que percorreu todo o meu material e que tem um inglês perfeito, como eu já fiz com 3 das minhas alunas, do que, além, claro, da pessoa ter que ser advogada, porque não tem como a gente debater questões jurídicas tão profundas e nem faz muito sentido para alguém que não seja da área jurídica se aprofundar tanto em vocabulário jurídico. Seria a mesma coisa que a gente fazer um curso, né, sobre palavrinhas jurídicas, o que é um acórdão, o que é um recurso especial, para lei, para pessoas que não são advogados, de repente para esse pessoal aí que você mencionou, né, que queriam, que buscavam o direito para que se sentissem mais seguros. Conhecimento gera esse tipo de segurança e gera também às vezes algumas dificuldades para o pobre advogado conseguir atravessar a fronteira entre o que a pessoa adquiriu de conhecimento lá na faculdade e a vida real de um advogado, né? Mas muita nobreza da sua parte falar em dizer não aos clientes, viu? Isso é muito importante. Falemos mais sobre isso depois para os nossos jovens advogados também, porque eu vejo cada coisa acontecer no processo que eu tenho vontade. Esses dias eu basicamente escrevi um pouco sobre isso, e era um caso contra um advogado famoso, grande. Que o advogado precisa aprender a falar não para o cliente, porque nitidamente ele pôs no processo tudo que o cliente queria e quem passou vergonha, na minha visão, foi o advogado. Eu não deixei de descer a caneta, entendeu? Se o advogado não filtrou, ele vai ter que lidar com a minha abordagem sobre isso. E eu não ia deixar passar, né, a má gestão do processo que foi utilizado, na minha opinião, e eu consigo imaginar, porque é tão gritante o que está no processo, eu consigo imaginar o cliente falando um absurdo no escritório e o advogado fazendo assim com a cabeça. Então, só advogados muito nobres trazem isso como você trouxe. Mas a gente foi para um caso, né, a pedidos, um caso polêmico, e eu achei muito bonitinha a postagem que você fez depois, né? Que a gente estudou só um parágrafo, e aí, um monte de palavrinha, fale-nos tanto sobre a diferença entre inglês e inglês jurídico, que você trouxe dessa experiência,
como também essa coisa do que extrai, né? O que sai lá na ponta desse método em que a gente vai fazer uma análise de caso. E aí eu fico pensando, nossa, que legal. Então, o curso, por usar essa metodologia, ele favorece não só a parte linguística, né, de vocês, mas como todo o trabalho em si, né? Porque é isso que vocês fazem, né? Dentro desses cargos que você mencionou, né? Vão fazer estudos de casos e ensinar isso dentro de grandes corporações para que o mundo seja um pouco melhor. Então, que bom que tem esse alinhamento. Se você tiver colhido algo disso também, pode falar. Eu acho que do mesmo, assim, toda a atividade que você fez como professora de inglês jurídico, né, tá intimamente alinhada com o que as pessoas que estão na pesquisa fazem, né? A gente chama esse caminho, esse percurso teórico, né, como um percurso necessário para que a gente possa estudar absolutamente tudo. Então, eu estou tentando lembrar como é que a gente chama, porque é um nomezinho, é o estado da arte que a gente chama. O estado da arte da pesquisa, né? Você fez o estado da arte do inglês jurídico. E aí, quando você trouxe para mim, quando eu vi o conteúdo que a gente ia falar, né? Eu vi lá como é que estava, né? O esqueletinho lá do conteúdo, né? E aí não estava dizendo qual era o caso que a gente ia trabalhar, né? E como eu trabalho na área de gênero e tenho pesquisa na área de gênero, eu falei, vamos trabalhar, vamos aproveitar que tá. Posso falar qual é o caso? Pode, claro. Pode. Eu quis estudar o caso Roe versus Wade, né? Que é um caso antigo, né? Que discute a respeito da descriminalização do aborto. E pegando também esse boom, né, que está rolando agora na Suprema Corte, né, e é um tema que atravessa aqui no Brasil, né, tem a Maré Verde, que é a questão ou da descriminalização ou da legalização do aborto, que são coisas diferentes, né, e aí tem isso também, né, como identificar dentro de um texto jurídico em inglês se isso é descriminalização ou se isso é legalização, né. Então, e aí eu assim postei lá no Instagram depois, porque de fato a gente leu um parágrafo do início do relatório, nem foi a decisão, né? Era o relatório dizendo ali o que tinha acontecido, e igual eu falei poucos minutos atrás, num primeiro momento eu entendi o que estava acontecendo ali, mas quando a gente vai cortar tudo, né? E aí, não, olha, isso aqui é requerente, isso aqui é o requerido, e conseguir fazer também as ligações, né, com os termos jurídicos daqui, porque algo que eu e você conversamos muito enquanto a gente está na aula, né, é que o português ele utiliza muito mais palavras para explicar um termo jurídico, né? Às vezes um termo jurídico em inglês ele tem 3, 4 interpretações às vezes, e em português não. Em português aí parece, e como eu e você somos professores, aí a gente fica voltando também, né, lá na teoria geral do processo, lá no... E, gente, é engraçado isso, porque, assim, eu me lembro quando eu era uma jovem estudante de Direito e estudei teoria geral do processo, e eu ficava me perguntando, por que diabos eu vou estudar isso? Isso é teoria pura, isso é um saco. E depois que eu virei professora, eu fico repetindo essas mesmas coisas para os meus alunos. Gente, lembra quando estudaram teoria geral do processo? Os alunos, ai meu Deus, a professora vai fazer aquilo. E enquanto a gente estava analisando o caso, a gente também estava analisando a teoria geral do processo. E é interessante porque saber teoria jurídica ajuda muito mais a compreender como funciona o leading case. Eu acho que a gente consegue encontrar
dentro do sistema processual, qual é o ponto que aquela decisão está falando, né? Então, desde fundamentação até... qual foi o termo que a gente usou, Tatiana? Não foi fundamentos jurídicos do pedido? On what grounds? Acho que foi. Mas a gente falou outras coisas. A gente levantou se era questão de inépcia. Pressupostos, legitimidade, interesse. E aí teve uma outra coisa que a gente falou. Ixi, aí eu nem posso colar aqui. Pode o caderninho nem tá perto. Ah, tá perto aqui o meu caderninho. Question of standing. Vou dar um mini conteúdo aqui. Ai, não, aqui gente... é uma questão de legitimidade processual. Interesse é interest mesmo, mas cuidado, não saiam traduzindo tudo ao pé da letra assim, porque na maioria das vezes não funciona. E que mais que tinha? A gente falou de preliminar de legitimidade, question of standing, que você falou. Sim. Mas teve uma outra coisa que a gente falou que foi... legitimidade ou não have or not, como é que é? I have standing or I do not have standing. É o verbo to have com standing, que a gente expressa legitimidade. Por isso que não pode traduzir ao pé da letra. Isso assim, antes do aborto, né? Foi que a gente quer, a gente é obrigada a enfrentar isso, por isso que não tem jeito de não aprender. E é por isso que é importante que seja feito por advogados, que foi justiciable controversies, que a gente falou que era possibilidade jurídica do pedido. Justiciable. Amei essa palavra, muito linda. Então, assim, e aí a gente se debruçou sobre esse caso, né, que é um caso polêmico, que é um caso que está caindo, né, por conta da decisão da Suprema Corte, que eu não sei se já vai ter saído a decisão final. Aí também, e aí a gente falou também sobre o que vazou, né, que foi o voto, e aí por que isso vazou e tudo mais. Então, assim, é bem interessante. E eu tô super aprendendo, assim, tô adorando. Eu achava que eu precisava revisar o inglês, né? Já queria revisar. E isso está me dando mais motivação para escrever meu projeto, assim, né? Do doutorado. Então, está sendo bem gostoso, assim, né? Igual na nossa última aula, você falou para a gente revisar os conjuntivos, né? Então, eu peguei e fui lá estudar lá na gramática as conjunctions, né? E aí eu falei, gente, a gente passa por isso de uma forma tão natural quando a gente já é um aluno, uma aluna que entende, né, que fala e tudo mais, mas revisar assim é tão gostoso, sabe? Eu mesmo gosto assim de revisar, gosto muito de estudar línguas e tá sendo um aprendizado tanto, assim, tô adorando. Que linda. Muito, muito, muito obrigada. Quer deixar um recado para a garotada aí que acha que, como acabou de formar, tem que se dedicar ao direito e não a outras ferramentas, como idiomas e o mundo digital, podcasts? Olha, eu gosto de dizer isso também para os meus alunos, assim, hoje o profissional e a profissional do direito não é mais uma pessoa que pode ficar só presa na faculdade, assim. Hoje os ramos do direito estão muito amplos, está se destacando mesmo quem tem características multidisciplinares. É uma coisa que eu milito muito, né? Eu sou uma pessoa extremamente multidisciplinar e interdisciplinar, e é interessante, e é importante que vocês saibam disso, né? A pessoa multidisciplinar, ela consegue
ter uma visão sistêmica e consegue conjugar o direito com a economia, no meu caso é com comunicação, ou então com outros projetos, gestão de projetos, Big Data, né, tecnologia. Isso é ser multidisciplinar, é conseguir ver o direito e olhar para além dele. E ser interdisciplinar é ver o direito, olhar para além dele e conseguir conectar essas ferramentas, né? Então, hoje, o direito e a tecnologia estão super em alta. É uma delícia estudar direito e tecnologia, e não é só para quem só sabe matemática, por favor. Na pesquisa eu descobri que existe muitas formas de codificação, que é interessante. A gente nunca acha que vai aprender a codificar quando está estudando na área de direitos humanos, ciências sociais, humanas, etc. Mas para olhar para além do direito, sabe? O direito, ele está em tudo. E ele atravessa tudo. Atravessa onde houver pessoas, o direito está junto. Então, onde as pessoas forem, onde elas levarem, onde elas criarem coisas novas, onde elas criarem novas relações humanas ou entre meio ambiente, animais, tecnologia, o direito tem que sempre estar junto. E se a gente não pensa para além do direito, a gente não consegue levar o direito para esses lugares. Então, é muito importante a gente ter essa visão sistêmica, multidisciplinar, interdisciplinar. Eu milito por isso, sou essa pessoa, sofro muito com isso, mas eu sei que esse é o verdadeiro futuro do direito. E agradecer de novo, minha querida. Eu que Super agradeço. A gente se encontra na aula semana que vem. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.